bom dia, muitas margaridas para você na segunda-feira. E aí, gente, bom dia. Esperando vocês entrando. Bom dia, Andréia. Chegou cedinho, coisa boa. Tudo bem? Bom dia. Aí já tomou café, já preparou café? Como é que tá aí? Foi domingo, que bom. Vamos aqui preparando para hoje, né? Tá bom, que bom. Quem mais andou? Priscila já entrou também cedinho, que bom. Priscila tá sempre aí agora, né, Priscila? Obrigada, viu? Você, Andréia, que já entrou cedinho aqui. Acho muito legal, a gente tem lá no Telegram, né? E acredito que vocês estejam lá também, mas de vez em quando, ontem, sábado, aí uma das meninas falou assim, poxa, a gente já sente falta no sábado e no domingo, né? E a gente tá até colocando a necessidade, eu tava colocando que a gente precisa, todas nós, né? Da gente ter esse tempo, da gente parar mesmo, né? Loja do Sofá, seja muito bem-vinda. Do tempo que a gente precisa de parar realmente para dedicar algumas outras coisas. Então, muito importante a gente ter, eu costumo trabalhar muito em bloco. Bom dia, Cláudia. Trabalhar muito em bloco de atividades, né? Assim, como eu organizo meu dia. Então, o sábado, principalmente, o sábado é um dia que eu fico, é um tempo que eu deixo para casa, deixo para as coisas daqui, da organização mesmo, principalmente da organização e para estar também, né, gente? A gente precisa estar disponível. Muitas vezes durante a semana a gente não consegue muito essa disponibilidade. Então, o sábado é um dia que eu realmente paro, porque eu amo estar fazendo isso aqui que eu tô fazendo com vocês. Então, é a preparação, é o dia antes, que você tá ali separando. Então, às vezes a gente tem que parar mesmo, né? Isso é muito importante. O que eu quero... aproveita que a gente está começando, que estamos aí todas floridas pro dia que vem. Indica para uma amiga sua. Tudo bem, Silvia? Silva, Silva. Bom dia, Raquel. Bom dia. Vai, aproveita e indica para sua amiga. A gente vai ter uma palavra bem legal. Essa semana toda eu quero estar sendo muito assim específica naquilo que eu me proponho, né? Naquilo que eu tenho me proposto fazer aqui durante quando a gente começou o perfil, que é realmente ativar a sua paixão, o seu propósito, né? E a gente poderia usar a palavra propósito, trocar a palavra propósito, teu chamado, e a gente tem muita clareza de que o propósito ele vai sendo acrescentado, né? Você começa um caminho, você tem uma nota de Deus dando uma direção para você, e aquilo vai sendo como se aquilo fosse engordando a palavra que a gente não gosta, né? Aquilo fosse tomando forma, né? Aquilo fosse tomando forma à medida que você entra no processo. Então a gente tem lá, né, no Telegram, e às vezes eu recebo um direct de algumas mulheres me perguntando, colocando, bom dia, Vera, me falando da dificuldade muitas vezes que elas têm tido de entrar no ministério, de entender, de ter clareza disso. Bom dia, Neia, bom dia, Silvana. Vai convidando suas amigas, gente, desse entendimento do momento certo, se realmente elas, aquilo que está no coração delas, isso é um propósito, isso é um chamado. Tchau, querida. E eu queria falar sobre vocês um versículo que ele é muito comum, né? A gente vai estar falando assim, deixa eu colocar aqui, ó. A moeda do chamado. Vai entender já o que quer dizer isso aqui, né? A gente vai estar falando sobre chamado especificamente, então, essa semana. Vou estar colocando muita coisa no Telegram, muita coisa não dá para eu colocar aqui, então vai pro Telegram, então vai para lá. Vai ter essa semana, eu já realmente começo a suprir vocês com material mais escrito, PDF, para você ir acompanhando de alguma forma e tendo assim conteúdo para você inicialmente ir se trabalhando. Eu acredito muito que antes de qualquer coisa, a gente precisa se trabalhar. Deus tem um chamado específico, né, para cada um de nós, que vai crescendo, que vai alargando, mas é importante a gente ter isso em mente. Eu gosto muito de João 15, né, que diz assim, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu escolhi vocês e vos designei para que vocês possam ir e dar frutos. Já entrei aqui com o nosso filtro novo, que eu descobri. Deixa eu ver agora, cadê o filtrinho que eu gosto. Então,
E qual que é o pensamento que eu quero que a gente tenha essa semana? É que Deus nos chama alicerçados no seu plano e no seu propósito, e não fundamentado na nossa perfeição ou na falta dela. O seu chamado não é um final em si mesmo, mas deveria nos lançar para uma vida de respostas positivas à vontade de Deus. E obrigado pelos coraçõezinhos, muito bom. Tempo que eu não faço a dancinha do coraçãozinho, né? Mas sabe, tem um filme que é muito antigo, que é a Noviça Rebelde, e ela fala o seguinte: vamos começar bem do começo, e é um bom lugar pra gente começar. Então, assim, às vezes a gente não sabe por onde começar. Por onde que a gente começa? Do começo. Qual que é a base? A base é que ele foi iniciado pelo próprio Deus. É o Senhor que chamou, e é Ele que vai tanto querer quanto efetuar, é Ele que vai. O nosso chamado foi iniciado pelo próprio Deus e não por nós. E Ele é aquele que chama, unge e designa. Deus é aquele que iniciou todo o processo, né? E Ele nos chama e deseja trabalhar nas nossas vidas para nos qualificar. Eu estou seguindo algumas coisas que eu coloquei aqui, porque Ele pode nos chamar, e aí a gente tem 4 opções, tá? Ele pode nos chamar e a gente pode não obedecer. E eu costumo dizer, eu coloquei aqui a moeda do chamado, é porque o chamado ele é como uma moeda, né? Você tem a cara e a coroa. Então, de um lado é Deus chamando, mas do outro é você decidindo obedecer, é você decidindo se colocar nessa posição, é você decidindo. Bom dia, Marta, bom dia, Marisa, restaura mulher, tudo bem? Que bom que vocês entraram. Vai chamando suas amigas, tá? E você tem o outro lado da moeda do chamado, que é a sua decisão. Você tem a parte de Deus de chamar você, e eu creio que todos nós temos um chamado para algo específico. Temos um propósito para algo específico. Deus não criou ninguém sem que tivesse um propósito específico aqui. E a gente parte do início, não só da intimidade com Ele, mas de ser feito filho. Mas o fato de você ter essa intimidade com Deus, isso já te leva, isso já te conduz a alguma coisa. Porque é impossível que você tenha sentido. Ana Carla, que bom, Ana Carla. Vou guardando, tá? Se eu for esquecendo, você... paciência para me respondendo de novo. Então, esse início do chamado, a gente tem essa opção. E como eu estava falando, todos nós temos. É impossível que você ande num relacionamento com Deus, de oração, de intimidade. A gente falou muito nisso na semana passada, esses espetados, né, gente? Muito na semana passada sobre essa necessidade da gente estar orando mesmo, de estar retomando, como aqui eu citei o início do Noviças Rebeldes, né? Vamos começar do começo, vamos começar da base, do que é, o que precisa ser restaurado. Porque a direção, o Espírito Santo já tem. E o Espírito Santo habita dentro de você. Então a gente não precisa... Maria Rodrigues, bom dia, não estou conseguindo essa intimidade. Uma... Como é que eu vou dizer? É um desenvolvimento, Maria. Não tem jeito, né? Você vai começar... É como se você tivesse que se reativar para isso. É como se a gente falou um pouquinho umas semanas atrás, a presença está ali. E é você que vai decidir se ela vai se manifestar ou se ela vai ficar só disponível. Então a presença do Espírito Santo em você, ela está disponível. Você que vai ativá-la. Então como que você vai ativar? É sacrifício, sim, não tem muito jeito não. Se você ficar esperando aquele desejo profundo, vamos colocar que você está com dificuldade, aquele desejo, ai, que vontade de voltar a sentir aquilo tudo de novo, é você, né? Apocalipse fala, né? Tá tudo bem, você tá indo bem, você tá trabalhando na igreja, você tá fazendo, você tá ajudando as crianças, você tá sendo uma boa mãe, enfim, você tá legal. Mas ele fala uma coisa, eu tenho contra você, vocês perderam o primeiro amor. Então ele diz assim, volta lá. Ele não vai assim, agora eu vou te encher de um fogo, vou colocar a mão, alguém vai vir, vai pôr a mão na sua cabeça, vai te encher do fogo de novo. Não é assim. Eu sei, por experiência própria, que não é assim. A gente precisa reativar, a gente precisa tomar decisões que vão ativar aquilo. Academia é a mesma coisa, não tem nada de espiritual aqui, gente. É muito no natural, sabe? Academia é a mesma coisa. Eu sou uma pessoa que eu não tenho vontade para academia, mas eu tenho que ir. Eu vou todo dia com vontade? Não, tem dia que eu falto, né? Fiquei aqui quase um mês e pouquinho sem me exercitar. Esses dias eu fui fazer uma caminhada aqui falando no telefone, a pessoa estava assim, você tá morrendo? Porque eu estava ofegante. Por quê? Porque é um exercício que você vai desenvolvendo, é preparo. E a sua vida espiritual da mesma forma, não tem nada de espiritual, de sobrenatural aqui.
É você decidindo. Um dia Alcineia, Paula, glória a Deus, Paula, que voltou firme, isso aí. É você decidindo. Então, o que você precisa? Eu já dei as dicas aqui, ó, vou dar de novo. Lembra daquela canção, a música, ela traz uma emoção para você, talvez do momento, daquela época que você viu aquilo, retoma isso, sabe? Volta a fazer o que você fazia. Exercício mesmo, todos os dias vou parar, vou orar, vou ali, eu não sei como você crê com relação a isso, mas eu amo, como eu ando triste, a maneira de você retomar a sua alegria, eu não tenho dúvida nenhuma que é essa. Eu me lembro muitas vezes que eu entrei num processo de depressão e eu sempre crio, eu gosto muito quando Paulo fala, ele vem falando dos dons, né? E ele vai falando de vários dons. Mas ele fala muito que gostaria que todos profetizassem e que todos falassem em línguas mesmo, né? Porque ele diz, depois a gente vai voltar sobre esse assunto se vocês quiserem, tá? E ele diz, olha, eu mais do que todos vocês oro em línguas o tempo todo. Por quê? Porque você edifica a si mesmo. Então, se é uma realidade, se você já tem experimentado isso, ou experimentou num tempo, eu saí da minha depressão assim, tá? Eu falei, Deus, não consigo, não dá, então eu não consigo nem orar, então o que eu vou fazer? Eu vou ativar essa conversa. A Bíblia fala que a oração em línguas, ela é uma conversa muito sua, pessoal, do teu espírito para com o Espírito Santo de Deus, para com Deus. Então foi o que eu fiz, né? E assim, quando eu percebo que a coisa está começando, que os pensamentos estão começando a mudar o destino deles, eu trago e começo realmente a orar em línguas. Eu uso isso muito, 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 muito. Então, assim, vai a dica aí, mas é decisão. Não tem nada, queria sentir vontade de orar. Não vai sentir. Queria sentir vontade, principalmente nesse momento quando a gente está assim mais, vou dizer assim, mais desanimado. Não, você vai precisar pegar firme na sua alma mesmo. A sua alma não pode ter esse controle. Então é que você vai dizer, não, eu vou voltar, eu vou procurar alguém para estar orando comigo, ora por isso, sabe? Eu me lembro de situações que eu falei, Deus, eu preciso de uma amiga agora. E Deus me disse assim, procura fulano, procura ciclano, Deus vai trazer pessoas. É a hora de você se apoiar nelas para esse começo, tá bom? Para essa retomada. E então assim, é esforço, gente, não tem jeito. Não tem jeito, é assim que funciona. Até que, quando você vê, aquilo começou e você tá de novo naquele ponto. É por isso que Apocalipse fala, né? Deus falando através de João, ele diz, volta onde você perdeu. Ou seja, volta lá, volta. Não é, vou te encher agora, você vai receber uma imposição de mãos, você vai num culto que vai... Não, porque você vai sair do culto, você vai ficar do mesmo jeito, né? Mas você volta naquela reunião, vai buscar as pessoas que você sabia que andaram com você e que te potencializaram nisso e começa a avaliar. Eu acho isso muito importante, as pessoas com quem você tem andado, o que você tem ouvido, o que você tem visto, isso tudo faz uma diferença enorme. Isso vai esfriando você, porque a gente vai se moldando na forma do mundo, e o formato é esse, é de esfriamento e afastamento. Não pense que é diferente, tá bom? Então, olha só, quando você tem um chamado, Deus vamos começar do começo. Oração, é voltar mesmo, gente, como passa rápido, né? É voltar mesmo a esse primeiro amor. Volta lá na canção, usa a adoração. Em que sentido? É esse momento que a Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores, né? E eu já coloquei aqui que é lindo, eu aprendi com o pastoral da Célia isso. Não é que Deus vem, é que você adentra nesse ambiente de adoração, que é essa dimensão do Espírito, né? Então parece viagem, mas não é. É isso, nós somos seres espirituais, corpo, alma e espírito. A sua alma e o seu espírito são espirituais. O seu corpo é a única coisa material que você tem. Então, quando você entra em adoração, você traz o controle. A tua alma, ela é como se ela fosse capturada nisso. Entende? Porque você vai ter toda a emoção, e a emoção é de Deus. A gente não pode ser gnóstico no sentido de eliminar a nossa emoção. Ela é de Deus. Você recebeu a semelhança do Pai quando você recebe alma e espírito. Aqui a sua alma é dele, tá? A Bíblia diz que Deus ri, Deus se alegra, Deus se entristece, Deus se ira, né? Se arrepende. Tudo isso são sentimentos. Você recebeu isso,
tá? Então, isso é para você o quê? É para isso estar equilibrado e você tá balanceando, não balanceando, mas você tá submetendo isso às coisas do Espírito. E o Espírito tá aqui, ó. Você quer submeter a sua emoção, não é submeter, não é aniquilar, nem a sua personalidade. Deus te deu uma personalidade, você vai levá-la para sempre, tá? Você vai sendo moldado. Então, o que com relação ao chamado? É uma moeda. Deus chamou todo mundo. Alguns respondem, outros não. Alguns respondem da forma correta, outros não. Então, é por isso que ele vem dizendo, ó, todos, na verdade, todos são chamados e poucos são escolhidos. Todos nós somos chamados para ver uma vida de intimidade com Deus, uma vida próspera em todos os sentidos, é uma vida frutífera em todos os sentidos, uma vida abençoada em todos os sentidos. Ninguém está pagando karma aqui não. É uma vida só. A Bíblia diz, o homem está determinado a viver uma só vez. Porque se eu crer que eu estou voltando e voltando e voltando, eu estou simplesmente aniquilando, dizendo que não valeu nada o que Jesus fez por mim. Porque se eu mesmo posso pagar por os erros que eu faço, então Jesus não serviu de nada. Então isso é muito, tem que ter muita clareza disso. Você não vai sair pagando mais nada. E a graça é essa coisa, isso é você recebendo aquilo que você não mereceu e que você nunca ia alcançar. Então, a gente tem hoje, né? Então nós podemos responder, a moeda foi jogada, vamos colocar. Deus veio, olha, você tem um chamado, você tem um propósito. Você vai responder. Agora, a maneira como você responder, você pode responder, vamos colocar aqui, vamos ver se eu chego até o final do que eu queria. De 4 formas, né? Nós podemos responder ou não responder. Não, deixa pra lá, vou fingir que não é comigo. Nós podemos obedecer ou não obedecer, ok? Eu posso assim, não, eu sei o que é, mas eu decido não obedecer. Você tem direito, tá? Nós podemos cooperar ou não cooperar. Eu posso entrar no chamado, eu posso começar a fazer, mas eu posso decidir não entrar como alguém que está cooperando naquilo que Deus nos chamou para fazer, tá? E nós podemos seguir completamente ou parcialmente, eu posso seguir completamente a direção, eu posso seguir parcialmente, que a gente viu Saul fazendo isso, e eu não posso seguir de jeito nenhum, tá? Então, ou seja, nós nos tornamos qualificados, né, chamados e escolhidos, à medida que nós somos fiéis e diligentes naquilo que Deus deu para nós. Seguir os seus planos para a nossa vida. Então, eu tenho escolhas, você tem escolhas. O que é seguir diligentemente? O que é seguir diligentemente? É isso. Eu sei que Deus tem um chamado, eu sei que Deus tem um propósito para mim, eu sei que Ele quer que eu sei que a vontade boa, perfeita, boa, agradável e perfeita é dentro dessa vontade. Agora é um caminho, eu vou ser preparado para isso. O chamado não acontece ele acontece instantaneamente, mas o caminho, o processo é que vai trabalhar seu caráter, né? E quando a gente fala do trabalho do caráter, tá exatamente isso. Ninguém nasceu pronto para o ministério, você vai ter que ser trabalhado seu caráter. Davi foi trabalhado no caráter dele, os 14 anos que ele ficou esperando reinar. Ele foi trabalhado. A fé dele foi testada, o caráter dele foi testado. Não foi testado o amor que Deus tinha por ele, mas o coração dele foi sendo testado no processo. Então, assim, o processo e o chamado de Deus em nossa vida, existe um processo envolvido para trazer o chamado à realização. Então, eu gosto muito, assim, quando fala de Davi, né? Deus escolheu a Davi, isso fala do chamado soberano, tá? O 2. Deixa eu ler o versículo para vocês que eu separei. Salmo 78, 70. Deu nossa hora. Diz assim: também escolheu a Davi, Salmo 78, 70, 72. Vai dando coraçãozinho, vai indicando aí para os seus amigos. Nós vamos ficar mais 5 minutinhos só. Diz assim, ó: também escolheu a Davi seu servo e o tomou dos redis das ovelhas. Tirou do cuidado das ovelhas e sua cria para ser o pastor de Jacó, o seu povo, e de Israel sua herança. Ele os apacentou consoante a integridade do seu coração e o dirigiu com mãos precavidas. Isso aqui é Deus mostrando o caminho que Davi né, fez para se tornar o líder, né? E aqui eu quero deixar 3 elementos assim que são bem chaves pra gente aqui, tá? Primeiro, nesse versículo, Deus escolheu a Davi, né? Então fala do chamado soberano de Deus. Esse chamado a gente tem para a nossa vida. Todas nós temos, todos têm. Não sei, quem não sabe o chamado é porque não parou.
para avaliar seus dons, suas habilidades, não parou diante de Deus, falou assim: Deus, olha, a Bíblia diz que o Senhor me deu o teu Espírito Santo, e Ele sabe todas as coisas, Ele sabe o propósito, Ele estava com o Senhor, no dia que o Senhor planejou, me planejou, porque a gente não foi criado além não, gente, a gente não veio, tem uma música que eu gosto de falar, né, ninguém explica Deus, a gente não sabe se Deus usou a explosão, eu não creio, eu creio que Deus foi formando, Deus não é um Deus de destruição para essa, principalmente dessa forma, para essa construção, né? Então, assim, eu creio que Deus criou o homem, criou a mulher, que Ele pensou exatamente o homem como deveria ser, imagem e semelhança. E quando eu trago eu tiro esse criacionismo, eu desestruturo toda a humanidade, porque aí ele está ele está aí à revelia. Então ele está aqui, ele não tem nada, ele não tem ninguém por ele não sabe de onde ele veio, para onde ele vai. Ele não veio de lugar nenhum, ele não vai para lugar nenhum. Então eu fico vivendo muito sem propósito, né? E a Bíblia diz que lá na origem Deus nos criou, Ele sabia de todas as coisas, sem que antes eu não tivesse nem sido formada. E eu não estou falando nem do momento da minha concepção não, nem da sua concepção, eu estou falando muito antes, para esse tempo, para esse momento. E Esther fala no livro de Esther, né? O tio dela fala, talvez para esse momento é que você foi estabelecida. E eu vou dizer, para esse momento você foi estabelecido, para essa família você foi estabelecido, para a igreja que você está, você foi estabelecido, talvez por um tempo, né? Eu costumo dizer que Deus vai dando, a gente vai passando por esquinas na nossa vida, né? E chega um momento em que algumas coisas começam a não ser mais, estar andando mais na mesma direção que Deus tá te conduzindo. Isso pode falar de amizades, isso pode falar de trabalho, isso pode falar da própria igreja que você está. Ninguém é fixo na igreja que está para servir 10, 20, 30, 40, 50 anos, né? Deus vai acrescentando conhecimento, visão, e às vezes você chega no momento que a sua visão mudou. Então você precisa entender também, a gente precisa entender isso, né? Isso eu tô falando, gente, por experiência mesmo. Eu fico em igreja há muito tempo, mas já aconteceram por 2 vezes já Deus dizer, olha, estamos numa esquina, eu preciso acrescentar você algumas coisas. Aqui não vai dar, vamos para lá. Sem problema, ok? A gente precisa ser maduro nesse sentido também. Então, olha, também entrei nesse processo de conversa com Deus, dei tudo, glória a Deus. Você falou, é Ana, né? Restaura a Mulher Ana. Já peguei, a Ana aqui. Gente, tem um negócio que a gente tem que aprender, é o nome, né? Mas eu vou... Ana Carla, isso aí. Muito bom, Ana. É uma decisão, né? Também entrei nesse processo, Zilá, que bom que Zilá chegou. Ontem na Santa Ceia tomei a iniciativa e renovei minha aliança. É isso, Ana. Volto a buscar todos os dias. E olha, eu vou falar uma coisa que eu quero, depois eu quero e vou fazer com vocês. A gente vai ver um pouquinho sobre a ceia, e é maravilhoso, sabe? Pastor Carlinhos esteve em Montes Claros e falou muito de você e sua família. Fiquei muito empolgada de saber que você trabalha com mulheres. Deus abençoe seu ministério. Obrigada, querida Karine. Isso aí, que bom. Cris, Brandão, Milene, isso aí, que bom, gente. Vai curtindo, vai deixando aqui teu comentário, deixa eu ver. Passaria horas aqui aprendendo, vamos ler, né? Passaria horas aqui aprendendo, são palavras que nos ativam e nos reposicionam, são diretivas certas. Que bom, Silvinha. Silvinha tem o nome da minha irmã, Narinha, lindona, gente. Hoje, Nara, eu vi os seus descansos ali pra prata, que coisa linda, né? Não sei falar, não é um sumplar. Aquilo é maravilhoso, gente, vai lá, falo sempre, vai lá conhecer o trabalho da Nara. Mas então a gente, agora, segundo ponto, né, vamos voltar no versículo que a gente deu uma fugida aqui. Deus escolhe a Davi, toma das ovelhas, tá? Estou em Salmo 78, 70, tira do cuidado das ovelhas, das crias, para ser pastor de Jacó, tá falando do povo, do seu povo e de Israel, tá falando, tira dali para ser pastorear o povo. É a sua herança, e ele os apacentou consoante a integridade do seu coração. A gente está falando do desenvolvimento do caráter de Davi, e os dirige com mãos precavidas, ou seja, mãos que sabiam o que estava fazendo, aptidão das mãos, ou seja, fala do trabalho feito com competência. Então a gente tem chamado, a gente tem caráter e a gente tem competência. Guarda isso, são os 3 Cs. Tenho chamado, eu tenho tratamento do caráter e eu tenho a competência. Então, eu tenho chamado, tenho a competência? Então tem que desenvolver a competência. Tenho chamado, como é que está o caráter?
Tem que desenvolver o caráter. Como que vai desenvolver o caráter? Servindo, gente. Não tem outro caminho. Vamos começar do começo. Talvez você tá, sabe, tá aí, não, porque não consigo espaço. Você não tem que conseguir espaço. Você tem que servir. A hora que você estiver servindo, você vai estar demonstrando o seu coração, tá? É assim que funciona. Não tem jeito, né? A gente faz mudanças. A gente sabe que toda vez que a gente chega em alguns lugares, hoje muito menos do que era, porque as pessoas, assim, como a gente tem muito tempo de ministério, então as pessoas já reconhecem, não a fama, né? Porque não é isso. Elas reconhecem os frutos, elas reconhecem o caráter, a permanência, a constância, o trabalho, né? Então, assim, consegue fazer uma leitura da gente mais fácil, mas talvez não seja o seu caso. E talvez você precise realmente voltar a ser tratada no caráter, né? E quando eu tô falando, não tô falando de, olha, não tô falando, glória a Deus, Rose, isso aí. Eu não tô falando de Salmo 78, 70, 72, tá? Chamado, caráter e competência. E quando eu tô falando de, agora eu até perdi o que eu tava falando, mas vamos embora. E aí junto a gente vamos trazer aqui, que eu quero fechar, senão a gente passa muito do tempo. Vamos juntar isso, tá? A soberania de Deus do chamado, junta com, vamos lá, chamado, caráter e competência. Eu quero que você junte com soberania de Deus, tá? Que você junte com santificação e que você junte com aptidão. É a mesma coisa. Mas quando eu tô falando do caráter, eu tô falando, você tá falando disso. Eu tô falando desse processo de santificação, tá? O desenvolvimento do seu caráter é isso. Você nasceu de novo, isso é fato. A Bíblia diz que nós estávamos separados, completamente separados de Deus, mortos espiritualmente, ou seja, eu só podia dar fruto de morte. Então, quando eu me converto, já venho ler aqui, tá? Quando eu me converti, a melhor forma de desenvolver o caráter é trabalhar em congregação pequena. Me lembro, ainda criança, ir com a minha mãe para a congregação e o culto acontecer com 4 ou 5 pessoas, eu, minha pastora, isso aí. Só que o nosso processo continua. Às vezes a gente acha que tá pronto. Esses dias eu tô tomando umas troletadas, sabe? E eu louvo a Deus, porque eu tive que retomar algumas coisas. O que acontece muito, que é legal você prestar atenção? Quando você começa a andar muito em círculo e repetir sempre as mesmas experiências, pode saber que o problema não é onde você tá, é você mesmo. Então, assim, esses dias, assim, eu tô fazendo a escola de oração, né? Que eu tenho compartilhado um pouquinho com você. E é óbvio que alguma coisa a ser pontual, alguma não. Então, assim, por quê? Porque quando você decide retomar algumas posturas, você decide ir mais profundo um pouquinho, e é uma decisão, porque a gente pode ficar no superficial e vamos aqui, vamos orar depois do almoço, vamos orar no caminho, Deus ouve do mesmo jeito, mas é diferente quando você dá prioridade. Não tem esse papo furado, não, sabe? Eu tô orando, porque no caminho eu oro, no metrô eu oro. Não, gente, não ora. Não ora do jeito que tem que fazer. Não adianta isso, não adianta essa conversa. Eu falei com vocês até semana passada. Quer dar fruto de intimidade? Você não vai conseguir intimidade com teu marido no meio de uma multidão. Vai? Não vai. Que fruto que você vai conseguir gerar ali? Não vai. Para que você tenha fruto, vamos trazer para o natural, vamos falar de filhos, você precisa ter uma intimidade profunda de conhecimento com seu marido, de sexo com seu marido, tô falando de marido, para que os filhos possam ser gerados. Entende o que eu estou dizendo? Então não adianta não, porque quando eu vou caminhar. Quando você estiver caminhando, ora em língua, ok? Eu estiver caminhando. Mas você precisa desse tempo que você vai para o seu quarto, você fecha só. Eu vou insistir nisso o resto da minha vida. Porque assim, não adianta querer chamado, não adianta se você não parar esse tempo, for tratado, for trabalhado. Então, que eu estava compartilhando com vocês. Então, eu tô acertando os ajustes, tô tendo os ajustes. Estão me doendo? Não. Mas estão sendo esclarecedores, porque eles são libertadores, sabe? Tem áreas que a gente começa a andar em círculo e fala assim, Deus, mas o que é? O que está acontecendo? Não está acontecendo é com a gente. Então, o caráter fala da santificação. Como? Palavra, oração, palavra, oração, palavra, oração. Não tem jeito. Não gosto de ler a Bíblia. O problema é a Bíblia? Não, já falei. O problema é a forma como a gente relaciona com a palavra. Quando você abre, então você começa lá, né? Eu gosto muito quando vem falando, né? Vamos ver se eu acho aqui.
que a gente ouve tanta coisa, né, que dá vontade de compartilhar. Vamos pegar aqui. Vamos aqui, ó, vamos lá, vamos pegar o versículo simples aqui, vamos lá. Então vem, como homens aprovados por Deus para nos confiar o evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. Presta atenção, Deus prova o coração, Deus prova a motivação. Deus não te coloca em prova de doença, de enfermidade, entendeu? Não é isso que está dizendo. Ele prova o coração, ele prova o caráter. Então vão acontecer situações que talvez você estivesse repetindo isso na sua vida, acontecendo, e Deus está dizendo assim, olha, você está se repetindo, você precisa quebrar esse ciclo. Às vezes é ciclo de vício emocional mesmo, é de rejeição, é de vitimismo, é de sei lá, pode ser tanta coisa, mas vamos pegar rejeição e vitimismo. Você está sempre, ninguém me dá oportunidade, ninguém me deixa fazer, aí eu chego, as pessoas não me dão atenção, aí tu fica nisso, ó, anos, quando na verdade eu precisa parar, não, pera lá. Porque o que acontece, isso é fato, a gente atrai aquilo que a gente pensa muitas vezes a respeito da gente para repetir o mesmo vício emocional. Então, talvez seja rejeição. Então você se aproxima de pessoas, você já cria a expectativa da rejeição, e aí você vai de vítima. E não tem vitimismo, não pode ter, você entende isso? E o que nós precisamos trabalhar, eu não posso ficar desassociando a minha emoção dos meus resultados. A sua emoção está diretamente ligada com os seus resultados, a sua saúde emocional. Por isso a gente fala muito de autoestima, a gente fala muito desses vícios emocionais todos. Eu nem tenho falado tanto, mas eu preciso começar a falar com vocês, porque isso bloqueia, isso impede a gente de avançar. Então, assim, quando você vê que você está começando a repetir, sai de uma igreja, vai para outra, vai para outra, vai para outra, o problema não é a igreja, o problema é você. E o quê? Tá? É vício, tá? Depois a gente fala mais sobre isso. Mas como você se relaciona com a palavra? Como, né? Vamos lá, como? Abriu aqui, vamos pegar Salmo. O Espírito do Senhor soberano, isso é um salmo, isso foi o que Jesus falou, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque eu me ungiu para levar as boas notícias aos pobres, aos sem Jesus, e enviou-me a cuidar dos que estão com o coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos. Essa é a vontade de Deus para você. Como você se relaciona com isso? Parou, leu? Senhor, muito obrigada, porque o Senhor me levantou, porque o seu Espírito Santo está sobre mim. E você muda a sua oração, você muda a sua forma de pensar. Você lê e você realmente acredita no que você está lendo. Você começa, enviou-me para cuidar dos que estão de coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, proclamar o ano aceitável do Senhor. O que é o ano aceitável do Senhor? É esse tempo aqui que as pessoas podem entender o Evangelho agora, porque depois que morrer não tem mais jeito de entender o Evangelho. O ano aceitável é esse, seu tempo de vida. Eu estou lá em Isaías 61, tá? O teu tempo de vida que você é aceitável a Deus, porque depois que você morrer não tem mais, ok? Esse é o tempo. Aí as pessoas dizem assim, mas muita gente não tem oportunidade. Você tem toda a sua vida. 30 anos é pouco de oportunidade? Não. 20, 50, 80. Gente, tem gente que passa uma vida, tem centenas de oportunidades e não quer. Foi predestinado à salvação, mas escolheu não querer, tá? Melhor forma de desenvolver o caráter é trabalhar em congregação grande, pequena. Boa aula, meu amor. Pegou direitinho o que você precisava? Então vamos lá. A Adriana entrou, vamos lá. Quem mais comentou alguma coisa? Vai deixando seus comentários, a gente pode fazer pergunta, tá? Eu já entrei. Lore. A intimidade leva tempo, pois depende do relacionamento. Se você dedica tempo ao relacionamento. Isso aí, Daya. Pastora faz outras lives sobre oração. Estamos fazendo. Isso tudo, gente. Tudo que eu estou fazendo e tudo que eu estou falando, a oração, ela não tem uma receita, né? Ela depende do seu relacionamento. Tem gente que vai ser mais formal, né? Tem gente que não vai ser mais formal. Tem gente que vai se derramar e vai orar e vai chorar. Eu misturo tudo. E assim, eu tenho momentos em que eu misturo tudo. Então eu começo a orar uma coisa, traz uma nota, eu choro por aquilo, eu oro por aquilo, eu mudo de ponto, vou no assunto, aí eu vou rir daquilo, vou me alegrar, eu volto, às vezes eu choro daquilo, às vezes eu vou só liberar a palavra, né? Ou
Enfim, não tem uma receita, porque assim como um relacionamento com o seu marido não tem uma receita, a não ser transparência, se você é uma mulher casada, ou com qualquer pessoa. Cada pessoa vai se relacionar de uma forma. Então, oi Leomi, tudo bem? E isso é super importante, você desenvolver a sua forma de relacionar. Não tem receita, não tem receita. Agora, tchau querida, Deus abençoe seu dia. Agora, o que eu tenho? Eu vou me associar a pessoas que mais ou menos a gente tem essa, eu vou dizer assim, você tem essa mesma linguagem muitas vezes na oração, né? Por quê? Porque ela vai... E pessoas que sabem mais, tá? Eu sempre gosto de falar assim, gente, anda com quem sabe mais que você. Numa mesa, seja a menos inteligente, seja a que menos sabe Bíblia, seja... Por quê? Porque você vai aumentar o seu nível. Isso em todos os sentidos, seja se você tem uma empresa, anda com quem já tem mais do que você, sabe? Se você quer um casamento melhor, anda com quem o casamento está muito melhor do que o seu. Se você quer crescer espiritualmente, é a mesma coisa. Se você quer aprender mais de oração, vai andar com a senhorinha da oração, com o senhorzinho da oração. A gente tem que ser esperto. Isso é inteligência, não é ser esperto, isso é ser inteligente, tá bom? Porque então você vai diminuindo o seu nível. E deixa as pessoas que ainda não sabem que precisam aprender, deixa elas andarem com você também, né? Você busca para compartilhar, isso em qualquer área da sua vida. Então vamos lá, vamos fechar aqui. Então a gente tem lá os 3 Cs: chamado, caráter, competência. Guardaram? Chamado, você foi chamado, você vai trabalhar seu caráter. Como? Igreja grande, igreja pequena, tem lugar para trabalhar. Não tem espaço na igreja. Inventa. Eu já tive que fazer isso, ok? Eu sabia do que Deus tinha para mim, não tinha lugar, não tinha aquilo que eu queria desenvolver na igreja. Pastor, olha isso, eu tenho isso aqui, esperando. Às vezes exatamente esse espaço que você está precisando, você precisa às vezes criar um espaço, não para sua satisfação, entenda. Mas se você tem um chamado, se você sabe, e todos nós temos, vou repetir, todos nós temos, você traz à existência coisas. Então, independente, vai ficar gravado, Carol. Independente do que é, ontem eu estava ouvindo o pastor, lembrar dele, da Lagoinha. Esqueci dele, o pastor do Alex, não tem problema. E aí ele estava dizendo o seguinte, ele estava dizendo que um ancião, né? E eu posso aqui meio que me chamar de anciã, aqui, né? Né, Leomir? Tudo bem? Disse para ele o seguinte: pelo tamanho dos seus sonhos, quantas horas você ora em línguas? Pelo tamanho do seu sonho, qual tempo de intimidade para você ter a direção específica de Deus? E aí eu estou dizendo para você, no tamanho do seu sonho, no tamanho da sua empresa que você quer que chegue, no tamanho do ministério que você quer construir, do tamanho da amplitude que você quer dar à palavra que Deus colocou em você, quanto tempo você tem gasto com isso? Porque não vai depender só de você. E isso é sério, é a moeda. Eu tenho Deus o chamado, eu sei a direção, mas eu tenho que ir respondendo todos os dias. 2 lados, eu tenho chamado e eu tenho a moeda do chamado. Eu tenho que ir respondendo todos os dias nas coisas pequenas e nas coisas grandes. E aí isso é trabalhoso, só que as pessoas não estão querendo. E o fato assim da internet estar aqui, isso é bênção sim, mas tem que ter cuidado, porque você não vai ter um ministério instantâneo formado, né? Isso vai ser construído. Por mais que a gente passe aqui e fale assim, nossa, fulano, que nada, gente, isso aqui é uma enganação, né? Você pode montar um feed no seu Instagram maravilhoso e seu casamento tá uma porcaria, sua vida com Deus tá uma miséria, entendeu? Tá tudo uma porqueira. É ou não é? Então, o que eu preciso? Isso é diferente. O ministério ele vai ser diferente desses influencers aí que surgem, né? Você pode trazer aqui, na realidade, ela não ser nada disso. Então, vamos só para você guardar. Chamado, caráter, competência. Desenvolva. Talvez você está aqui, no começo. Vida de oração para desenvolver seu caráter. Santificação. Ok? Você é santo. Ponto. Você não tem jeito mais, depois a gente volta disso. Você comete pecados, mas isso não te deixa mais no estado de pecador, tá? E muitas vezes confunde isso, né? Não, porque é impossível você ser santo e você ser pecador. O pecador é um estado de morte, tá? O santo é um estado de vida,
Você sai desse estado de morte, de pecador, e você é transportado para o estado de santo, de justo, de quem recebeu vida. Então você não tem jeito de ser os dois, né? Senão você fica ali maluco ali naquele meio negócio, porque você pode cometer pecados, é aquela história, você pode fazer pipoca esporadicamente na sua casa, né? Mas você é pipoqueiro? Não, você não é pipoqueiro. Você pode fazer bolo na sua casa, ok? Mas você é boleiro? Não. Então, da mesma forma. Só que você tem que desenvolver o seu caráter. E desenvolver o caráter vai ser você... Bom dia, Bianca, tá boa? E desenvolver o caráter vai ser isso. Você vai se avaliar todo dia. Como é que você tá? Como é que tá seu comportamento com relação ao seu cônjuge, a seus pais? Você dentro de você, como é que tem sido a sua postura quando você está servindo na igreja, como você está se vestindo, tá? As pessoas não falam muito disso mais, porque ficou com esse papo, com essa história de que é religiosidade. Religiosidade não tem nada a ver com isso. Religiosidade é a sua forma de se relacionar com Deus, que é totalmente diferente da sua maneira de se posicionar diante das pessoas. A sua maneira de se posicionar, de se vestir, de se comportar, ela transmite uma informação. E aí a minha pergunta é: qual informação você transmite com a sua postura, com a sua forma de se vestir, tá? Então, assim, isso não tem nada a ver com religiosidade, não tem nada a ver com ser antigo, com nada disso, tá bom? Queridas, nós falamos pra caramba hoje. Que linda, cheia de conhecimento, quero aprender. Tamo junto, Carol, tá bom? Vai ficar gravado, essa fica gravada. Se você tá lá no meu grupo do Telegram, eu vou estar colocando o PDF desse material que a gente fez lá, só pra você que tá lá, tá bom? O que você precisa fazer? Baixa o aplicativo do Telegram e me procura lá, @ativarmulher. Se você não tiver alguma dificuldade, primeiro você tem que baixar o aplicativo. Você me chama que eu dou um jeitinho aqui, que eu acrescento vocês, tá bom? Se você não conhece ainda, tem um livro meu que tá muito legal, Bênção, que é o Viva de Propósito. Como que você faz para adquirir? Ele é um livro muito bom de você entender seus dons, suas habilidades, seus talentos, começar a fazer essa conexão entre os dons e habilidades que Deus te deu e o chamado de Deus para você, porque Deus não é doido, não é incoerente, ele é coerente nas coisas dele, e ele deu um talento para você e ele vai potencializar isso dentro do chamado. É aquilo que eu falo: quero participar do louvor, mas você não tem voz, não é a tua praia, né? Isso aqui, gente, é porque não é sutiã não, tá? Isso aqui é que eu vou pra academia. Então, eu falo assim, a mulher tá falando de roupa, mas tá com sutiã aparecendo, não é sutiã. Tá bom, gente? Então, Deus abençoe vocês. O livro está à disposição no meu perfil, tá? Você vai lá, você clica lá. Esse livro é uma grande bênção para você, de você ter clareza disso, de você começar a ter uma direção mais nítida daquilo que Deus tem para sua vida, tá bom? Deus abençoe você. No início de novembro, gente, eu tô em Fortaleza, tô no sul, em Brusque, tá bom? Vou deixando aqui para vocês as informações, tá bom? Érica, que bom. Pastora Rose, quero ver você desenvolvendo, hein, Rose? Bom dia, Magda. Entra lá, Carol, tá? Só você colocar aqui, qualquer coisa me chama, tá bom? Manhã abençoada para vocês. Bom dia, Carolzinha, Magda, Fabrícia, Deus abençoe. Estamos terminando, vai ficar gravado para você, tá bom? E aproveita que nós não acabamos ainda, vai aqui na setinha, indica pro seu amigo, pra sua amiga, faz um print, tá bom? Vai lá, faz um print dessa live, comenta, coloca lá nos seus stories. Isso super ajuda a gente a desenvolver o chamado de outras pessoas. Foi bênção para você? Divulga, porque a gente tem tanta porcaria nessa internet. Se a gente encontra alguma coisa que nos abençoa, vamos abençoar a vida das pessoas que têm nos abençoado, e você me abençoa divulgando isso, tá? Isso tem sido o chamado de Deus para minha vida, que é ativar você, mulher, homens também, mas o meu foco realmente tem sido mulheres, na paixão, no propósito, no potencial de Deus para vocês, tá bom? Deus abençoe, boa segunda-feira, já entra na segunda-feira aí cheia de Deus e atento, sabe, a esse trabalho de Deus no seu caráter. E a gente precisa amadurecer e aprofundar, a gente precisa ser mais profundo nas coisas de Deus. Profundo não quer dizer ranzinza, não quer dizer cara amarrado, não quer dizer nada disso, quer dizer só aprofundar naquilo que Deus tem, tá bom? Deus abençoe.